A primeira coisa que fizemos ao voltar para a aldeia foi plantar arroz de variedade tradicional. Em frente à nossa antiga casa havia um terreno. Há 20 ou 30 anos, ali se plantava arroz. Depois, uma senhora da aldeia passou a cultivar batata doce. Um pequeno riacho contornava o terreno. Ao longo dos anos, trouxe muita areia e sedimentos. Depois de tantos anos de cultivo contínuo, a terra ficou bastante pobre. Ninguém sabia ao certo o tamanho da área. Alguns diziam 1 mu, outros diziam 3 fim. Havia até quem dissesse que era apenas um fim. Quando eu cavava a terra, parecia enorme. Quando chegou a colheita, parecia pequena demais. Nenhum de nós tinha experiência plantando arroz, por isso, cada passo exigia conversa e reflexão. Na aldeia, quase não restavam pessoas com experiência. Hoje, a maioria cultiva arroz híbrido, usam fertilizantes químicos e pesticidas. Para nós, que queríamos plantar de forma natural, isso ajudava pouco. Eles sempre repetiam: sem pesticida, os insetos vão comer tudo. Sem adubo químico, o arroz não vai produzir grãos. Alguns até perguntavam: para que plantar arroz? No mercado é tão barato. No começo, passamos uma tarde inteira puxando água e ela só conseguia encher um pequeno canal. O terreno ficava numa área baixa, o acesso era estreito. Nenhuma máquina conseguia entrar. Tudo teria de ser feito à mão. Preparar a terra, plantar e colher. Depois, nossa avó de 83 anos voltou da cidade. Com a enxada nas mãos, ela nos mostrou como fazer. Levar a água, construir os digues, nivelar a terra. Foi nesse momento que começamos a entender o cultivo do arroz. Os digues feitos por ela eram perfeitos. Naquele momento, pareciam uma obra de arte. Já eu apenas empilhava a terra. Entre nós havia uma enorme diferença de experiência, de técnica e também de paciência. Talvez a habilidade seja isso, encontrar o próprio ritmo, fazer devagar e ainda assim avançar. Na aldeia, a maioria das pessoas eram idosos. Alguns poucos eram de meia idade. Jovens quase não havia. E entre os jovens que queriam plantar arroz, restávamos apenas nós dois. Quem realmente tinha experiência completa eram todos com mais de 60 anos. Até os homens de 50 anos só tinham teoria sem prática. Entre todos, quem realmente entrou na lavoura para nos ajudar foi minha avó de 83 anos e uma senhora de 88. Para elas, a última vez que plantaram arroz foi décadas atrás. Naquela época, ainda era sistema coletivo. Não havia excesso de pesticidas nem de fertilizantes. Para nivelar a terra, precisávamos arrastar os torrões para as partes mais baixas, mas a idosa simplesmente lançava a terra com a enxada, golpe após golpe, e aqueles torrões úmidos não eram nada leves. Mesmo sem a força de antigamente, a agilidade com que manejava a enxada e carregava os baldes ainda revelava a mulher forte que ela foi. Talvez a melhor academia seja a própria terra, exercício e diversão na lama tudo junto. Durante aquelas 2 semanas, aprendíamos trabalhando, todos os dias entre a terra e o céu. Muitas vezes corríamos para a lavoura quando a chuva dava uma trégua e voltamos para casa ao primeiro sinal de calor. As refeições ficaram muito mais saborosas. Apesar da dor nas costas, sentíamos uma satisfação verdadeira. A vida passou a ter um propósito mais claro e começamos a esperar pela chuva na hora certa. Sol e chuva se tornaram preciosos. Era a primeira vez tão perto da natureza.
Na verdade, quando chegamos à casa, os aldeões já tinham iniciado a produção de mudas, preparavam-se para o plantio. Assim, estávamos 20 dias atrasados em relação ao grupo. A avó temia perder a época certa, o clima poderia prejudicar a colheita. Alguns disseram, quando o arroz amadurecer, os pássaros vão comer tudo. Para nós, toda comida deveria primeiro ser experimentada por pássaros e insetos. Sem eles, os vegetais não crescem e a alegria de ouvir pássaros na montanha desaparece. Nos últimos anos, grandes árvores e frutíferas foram cortadas. Plantar El Cabrito deixou os pássaros sem abrigo. Na primavera, os pássaros devoram os frutos das nespereiras, soprando só as sementes pelo chão. Além disso, a irrigação também era um grande problema. O riacho ficava bem ao lado da lavoura, mas aquele único metro de diferença de altura já era suficiente para nos dificultar a vida. Tentamos várias soluções, mas cada uma tinha problemas. Mesmo assim, não desistimos. Uma bomba de água resolveu o problema, pelo menos por enquanto. Depois, conseguimos sementes antigas, preservadas por gerações, e dividimos o terreno em duas partes. Uma foi semeada diretamente, na outra, seguimos o método tradicional de mudas e transplante. Talvez por falta de experiência e de força, a terra continuava dura mesmo depois de preparado. Por isso, ao invés de transplantar as mudas, parecia que estávamos apenas tentando plantá-las. As mudas variavam de tamanho e a distância entre elas também não seguia padrão. Mesmo quando conseguiam entrar na terra, ficavam tortas. Havia várias pessoas na margem nos ensinando, mas ninguém parecia disposto a entrar no arrozal para tentar. Além da torta de couza, não usamos nenhum outro fertilizante, nem urina, herbicidas ou pesticidas. Nem as ervas daninhas eu queria arrancar. Queria ver se o arroz conseguiria florescer, dar frutos e completar seu ciclo sem muita intervenção humana. No começo, pensamos em usar fogos para espantar os pássaros, mas desistimos da ideia. Queríamos saber se era verdade o que todos diziam, que os pássaros comeriam todos os grãos. Mas havia coisas que não dependiam de nós. Algumas tempestades muito fortes derrubaram o arroz que havia sido semeado diretamente, e nós não estávamos lá. Os grãos ficaram submersos por muito tempo e começaram a germinar. Já não era possível colher. Curiosamente, a área das mudas transplantadas, mesmo toda torta, quase não foi afetada. Naquele ano, perdemos metade da produção. No fim, colhemos tudo à mão, depois secamos ao sol e batemos os grãos com pedaços de madeira. Em uma área de cerca de 1 fim, colhemos 42 tin de arroz em casca. O resultado foram 26 tin de arroz integral. Não parece muito, mas para um cultivo natural de variedades tradicionais, foi um resultado bastante razoável. Mas nosso arroz pode gerar novas sementes, o híbrido não. Segundo os moradores, elas precisam ser compradas todos os anos e custam entre 50 e 80 yuans por tin. Começamos em abril e só fomos comer o nosso próprio arroz em setembro. Nem muito tempo, nem pouco. A parte mais difícil foram aquelas 2 semanas preparando a terra. Depois disso, bastava cuidar da irrigação. No fim, o significado daquilo já não estava na quantidade produzida. Estava no aroma que saía da panela, nas lembranças de cada enxadada, na sorte de viver ao lado de tantas formas de vida e na sensação de voltar a fazer parte
da natureza. E o mais importante, o arroz era realmente perfumado e delicioso.